Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha o programa Questão de Ordem, espaço reservado para as comissões permanentes, comissões especiais de investigação e comissão especial de vereadores desta Casa de Leis. No programa de hoje vamos falar de segurança pública. Participação do presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, o vereador Marcinho. Ele que está conosco hoje na composição desta bancada para debatermos esse tema. O convidado de hoje é o ex-presidente desta Casa de Leis, Florivaldo Cagé, que participa deste programa falando sobre esse que é um dos temas de maior importância na nossa atualidade. Senhores, sejam bem-vindos, vereador Marcinho, ex-vereador Cagé. Olá, Márcio. Gostaria de saudar também o doutor Florivaldo Cagé, que por 2 vezes foi presidente dessa casa, também vereador. Também gostaria de saudar a todos os ouvintes na TV Câmara que tem acompanhado nossos trabalhos de uma forma especial da Comissão Permanente de Segurança Pública. Ex-vereador Cagé. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Marcinho. É um prazer estar aqui tratando um tema relevante, né, sério, e que incomoda e provoca reflexão de toda a sociedade, de todo o tempo, porque é um problema do dia a dia, né, a questão da segurança pública. E nós estamos aqui para conversar. Vereador Marcinho, o que levou a essa singularidade, buscar essa comissão, participar desta comissão, presidir esta comissão, que é uma das mais importantes, que é a comissão que trata sobre essa questão da segurança pública? Márcio, é uma necessidade onde a gente tem acompanhado nos 4 cantos da cidade de uma atenção muito grande, até porque a população ela clama pela segurança, mesmo sabendo que nós temos um índice assim, não é tão grande. A cidade de Cubatão é uma das cidades acompanhada por Bertioga, que tem menos ocorrência em vista de outras cidades. Mas nós não podemos fechar os olhos simplesmente porque é um número pequeno de ocorrências. Mas existe uma grande necessidade, até porque eu posso falar por mim, eu fui vítima, né, de um ataque onde gerou violência. Graças a Deus hoje eu estou em vida, mas a população ela precisa de respostas. E eu senti assim o desejo de poder participar, de poder ajudar, de poder colaborar, de poder buscar, né, investimentos para a cidade. E é claro, o vereador ele vai, aponta, indica para que o executivo possa estar executando aquilo que tanto a população almeja. Então, esse foi o meu desejo de poder estar participando dentro da Comissão Permanente de Segurança Pública. Devido à questão que envolve o incidente com o senhor se sentiu mais próximo ainda desta comissão. Esse assunto se tornou um assunto ainda mais de maior importância nessa sua vereança. É verdade, Márcio. É assim, para mim, eu abracei a causa porque nós não podemos tapar o sol com a peneira e deixar impune, né, tudo aquilo que tem acontecido diante da cidade e dizer foi mais um caso, né, mais uma pessoa, né, quando de repente aconteceu contigo e você por pouco não vem a perder a vida. Então eu senti assim, essa incumbência de poder abraçar a causa e estar representando 127 mil habitantes na cidade de Cubatão. Senhores, essa questão que envolve a segurança, ela é uma sensação? Nós temos a sensação de segurança e a sensação de insegurança. É um sentimento. É algo que os noticiários nos mostram o quanto mais inseguros estamos. E muitas vezes te assusta, né? Muitas vezes te assusta porque ao mesmo tempo você se sente seguro e quando você menos espera, você olha para um lado, olha para o outro, você fala, o que é que eu faço? Um dos exemplos é você ver uma determinada ocorrência e você tentar vasculhar em diversos pontos da cidade, você não vê uma câmera que possa estar apontando o ocorrido, o caso. Vou dizer novamente pelo meu caso, tudo o que aconteceu nas imediações, não foi encontrado uma câmera que pudesse identificar e ter uma pista das pessoas que fizeram, que participaram da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Então, você se sente, ao mesmo tempo, inseguro, né? Então, esse sentimento, acredito que todos nós temos aqui, né, o Florivaldo Cagé, que esteve aqui conosco, e acredito, por toda a experiência, que ele também tem dentro dele esse sentimento. Ao mesmo tempo, ele se sente seguro, mas ao mesmo tempo ele se sente, né, de mãos atadas, né?
Ex-vereador Cajé, sensação de insegurança. A gente sente sim, viu, Mário? Sabe porque, na verdade, o fenômeno da globalização levou à seguinte situação. Está desaparecendo, assim, de certo modo, o ladrão de galinha individual que rouba uma camiseta numa loja, porque hoje ao grande irmão há aquela câmera em toda parte. Toda loja tem, toda rua tem, nos grandes centros, pelo menos. E hoje a grande violência, a grande criminalidade, a grande delinquência está, na verdade, organizadíssima, né? Do mesmo modo que a globalização levou as cidades e o comércio, a indústria a se policiar, né? Fez o delinquente se organizar como quadrilha, o PCC, não sei o quê. Essa gente se organizou de tal modo que a gente ainda viu hoje na televisão, os caras roubaram 2 caminhões de equipamento sofisticado, né? Com 19 negros participando daquilo, uma organização com um custo. Essa operação custou dinheiro, né? Eles se organizam e, enquanto que a delinquência tem essa agilidade, essa rapidez para se organizar e trazer o medo, o desespero, a desesperança para as famílias, o Estado, enquanto defesa, enquanto segurança pública, ele é devagar na questão da... Hoje, a grande discussão que se trava é a inteligência. É isso mesmo. Nós não temos o grande irmão plenamente. O Marcinho acabou de falar. Nenhuma câmera lá, né? Verdade, verdade. Não dá para imaginar mais essa situação, sabe, Marcinho? A gente tem que... Isso não é muito caro, não, rapaz. O Estado tem que investir, o Estado, que eu digo, o município, o Estado, a federação, tem que investir em segurança. E ela é feita pelo grande irmão mesmo, não tem jeito. Né? Tudo globalizado, Márcio, sabe? Se os bandidos, os ladrões, o terror, de certo modo, que leva o desespero e a insegurança às famílias, está organizado, nós temos que estar melhor organizado ainda para combater isso. Né? Eu acho que vale a pena essa discussão. E é importante que as pessoas se apercebam desde já, assim, que tem que criar as comissões permanentes mesmo, sabe? É necessário, Márcio, é necessário, não dá para adiar mais essa questão. Não pode. É a minha participação. No que tange essa questão que envolve a segurança pública, nós temos a criminalidade. A criminalidade, ela é uma consequência de uma ausência do Estado em algum momento na vida do cidadão, seja no emprego, seja na oportunidade de ensino, seja na oportunidade ocupacional. Em que momento, na ausência do Estado, ele contribui para o surgimento da criminalidade? A ausência do Estado como aquele que deveria dar educação, aquele que deveria dar segurança, aquele que deveria propiciar uma qualidade de vida. Márcio, eu, em uma das reuniões do CONSEG, o Conselho de Segurança, eu conversava com o capitão referente a um caso que ocorreu num bairro na cidade, onde eu falo uma criança, acho que dos seus 13 anos, de criança, adolescência, a polícia entrou no bairro e essa criança afrontou a polícia e infelizmente acabou perdendo a vida. Eu conheci essa criança, esse adolescente, foi criado dentro de um trabalho religioso, dentro da igreja, e de repente foi crescendo e no conhecimento, infelizmente, caiu numa vida do crime, das drogas, mas a gente também entende que não é uma simples escolha a ausência do Estado num local desse. O que nós temos feito para que a gente mude essa situação? Então, muitas vezes a gente aponta, fulano está na vida assim, ciclano está numa vida errante, mas eu como Estado, quais são as oportunidades que eu tenho dado? Nós temos aí uns trabalhos nós temos o ProERD, nós temos o Clubinho de Férias, nós temos o Conseg Mirim. Nós estamos falando do trabalho onde a polícia, ela trabalha o Estado. E quando você começa a iniciar pela base, a criança, ela começa a conhecer das regras, o que é certo, o que é errado. Você já começa a preparar, quando a criança ela sai da porta de casa, ela se depara com algo que não vem do princípio que seus pais ensinaram, ela já começa a identificar que ali é uma vida errante. E aí ela não consegue cair numa vida daquela.
Só que o Estado tem que estar presente. Como que é? Investindo. Nós temos que investir. Será que hoje nós temos viaturas para poder estar atendendo? Será que nós temos um grupo que visita as escolas, orientando as crianças? Será que lá no clubinho de férias, que as pessoas falam que é um momento de lazer, não é simplesmente um momento de lazer. Ali o clubinho de férias, eu acredito que o Cagé, ele acompanhou esse tempo do clubinho de férias, Salomé e companhia, Salomé, de 300 a 500 crianças se divertindo, mas ao mesmo tempo sendo educadas nessa parte. O ProERD, que vai às escolas, se ensina todos os princípios e depois tem a sua formatura. Então, o Consegue Mirim, ele vai discutir o quê? Todas as questões que envolvem a violência na cidade, a segurança pública na cidade, mas aí você já começa a trazer uma responsabilidade para a criança. A criança começa a identificar que tal situação está acontecendo no seu bairro que não deveria, e ela aponta e ela pede solução. Então, o Estado tem que estar presente, que nem o Cagé disse, o município, o Estado e, no caso, o governo federal. Então, nós precisamos investir. Então, é investir, né, nas bases. Quando eu comento o Estado, eu coloco como políticas públicas. Né? Sim. Então, as políticas públicas voltadas para a educação, voltadas para o lazer, voltadas para essa questão ocupacional, escolas de período integral, nós precisamos avançar nesses segmentos. Porque, na verdade, nós estamos discutindo o que gera. O efeito, né? E não a causa. E não a causa. Quando nós colocamos patrulhamento, sim, temos que ter, são as medidas imediatas. Mas e as de médio e longo prazo? Porque nós não podemos simplesmente aumentar o combate pleno e continuar gerando condições para que as pessoas adentrem ao crime. Qual é a opção que vocês observam com essa questão de política pública? Eu, hoje, agora no período da manhã, eu estive visitando um líder de bairro e ele dizia da dificuldade que ele está tendo lá na região dele do clube de futebol. Estão querendo tirar o campo para que seja feito um pátio de caminhão. Só que muitas pessoas não conseguem imaginar a importância que tem esse clube de futebol, o campo. Ali, durante a semana todinha, tem a escolinha de futebol. Dentro da escolinha de futebol são apresentadas algumas regras. Você tem horário de chegar, você só pode treinar de caneleira, você tem que ter um uniforme, você tem que ter o colete, você tem que jogar tantos minutos, tem que correr pela lateral. São regras que são colocadas, que essa regra que te educa, te traz para dentro de casa. Aquele meio período de manhã que você está na escola e o período da tarde que você está numa escolinha de futebol, nada mais, nada menos, você está tirando aquela criança da rua. E aí quando você pega o poder público que pensa em tirar um campo de futebol, ele tira esse campo de futebol para poder construir um pátio de caminhão, é um impacto. Porque você está tirando durante as semanas ali uma média de 80 a 120 crianças de um trabalho de formação, é onde entra as políticas públicas voltadas para essa área. Nós estamos falando aqui na área esportiva, mas a parte da educação, a escola integral, né, o esporte escola, né, que você tem um projeto, meio período você está na sala de aula e meio período você está praticando um esporte, né, os projetos culturais. Então, tudo isso tem que ser discutido e não só discutido, tem que ser colocado em prática. É verdade, é por aí mesmo, porque você vê, se há hoje um desemprego brutal do povo brasileiro, né? 13 milhões de pais de família sem emprego. As escolas, há um projeto de meses, desde 30 anos, vai fazer 30 anos agora da Constituição, de que teria que ter escola de tempo integral. Até hoje em Cubatão tem quanto? 10% das crianças em tempo integral? Nem isso, né? Nem isso. Tem a ETEC. ETEC tem 2 cursinhos lá que é tempo integral e não tem mais. A criança não tem para onde ir, não tem espaço de lazer. Estão querendo tirar os espaços de lazer, de entretenimento, para colocar pátio de caminhão, é o fim do mundo, né? Então tudo isso está errado. E o Estado, quanto investe? Olha, rapaz, eu não vejo saída senão com um governo sério, primeiro. Governo sério, que está difícil, né? A gente imaginar governo sério, pô, mesmo em São Paulo, hein, que não está nem claramente aí na Lava Jato, né? Por hora, mas está lá o Paulo Preto, né? Mas, pô, olha, o dinheiro some. Hoje a gente vê 5 meses de trabalhador, 5 meses do dinheiro do trabalhador vai todo para o Estado.
você fica só com 7 meses do ano para sustentar a família quando tem emprego, né? Tudo isso leva à decomposição da sociedade, a decomposição, e aí resulta nisso. A vida fica melhor se o menino se associa ao traficante, se o menino arranja uma arma e vai roubar, né? E porque não tem escola, o pai está desesperado, procurando emprego, está tudo horrível, né? E o Estado? O Estado é ausente, o Estado é uma ficção. E nós temos que romper isso. Temos que romper isso. E nós, a partir das câmaras de vereadores, olha, o caminho parece fácil. Não. É difícil. É difícil você romper com um status quo desse. Mas tem que romper. E tem que começar aqui mesmo, aqui na família. Né? Está difícil, porque 13 milhões de pais de família desempregados é gente, é muita gente, sabe? Monitoramento. Câmeras. Ter isso espalhado pela cidade. Será que esse é o caminho? É uma forma de ajuda? É uma atualização? Também. Mas isso no nosso próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Questão de ordem, volta já. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Questão de Ordem. Presença do vereador Marcinho, que é presidente da Comissão de Segurança Pública aqui na Câmara Municipal, e o ex-vereador Florivaldo Cagé. Na saída do primeiro bloco, nós comentamos a respeito de segurança pública e o vereador deu um exemplo em relação ao pátio de caminhões que estaria tentando ser instalado, onde hoje é um campo de futebol. Na verdade, não é que seja contrário ao pátio de caminhões, porque também a segurança e estrutura para o caminhoneiro é necessária. Só que um local não precisa deixar de existir para que outro exista. Na verdade, é necessário construir em ambas as frentes, né? Tanto o estacionamento para caminhões, como também campo de futebol e áreas de lazer, não, vereador? É isso mesmo, Márcio. A minha fala é que, para que haja, sim, nós precisamos tratar da questão do estacionamento para os caminhoneiros e que eles tenham uma estrutura de atendimento. Ele precisa de banheiro, um chuveiro, uma lanchonete, um descanso e segurança, principalmente que eles têm sido vítimas. País afora, e Cubatão ela não pode se excluir disso. Então nós precisamos fazer uma discussão ampla, né? Não é necessário desmanchar um campo, um clube de futebol para a implantação de um pátio de caminhões. Nós temos vários espaços que podem ser trabalhados para que haja esse pátio para os caminhoneiros, mas com estrutura, com segurança, para que eles possam exercer a função deles, que é consideravelmente excelente para todos nós. Quando se fala em segurança, a gente não fala tão simplesmente nessa questão que envolve a criminalidade. Segurança, ela passa pelo trânsito, ela passa por uma questão de você conhecer aquilo que transita em sua cidade, cargas perigosas e toda uma infinidade de possibilidades que advém da segurança. A informação é uma grande ferramenta para se manter a manutenção da segurança. Nós precisamos de informação. Monitoramento é uma forma de informação. É necessário monitoramento? Câmeras de segurança na cidade? Márcio, eu acho de suma importância que as câmeras elas sejam implantadas, distribuídas na cidade, até porque, que nem você disse, ela não se restringe somente na questão, né, da segurança, onde, né, haja uma participação da polícia, mas quando nós somos cercados pelas indústrias. Se houver um vazamento na indústria, nós somos cercados pelos rios que cortam toda a região de Cubatão. Então, e o transbordamento de um rio? E quando você tem um meio de comunicação que chega mais rápido nas residências, isso te traz a segurança. Nós temos o trânsito, nós temos as rodovias. Então, precisa ter mecanismo para que isso acelere e chegue até a casa da população. E qual é esse meio de mecanismos que nós podemos dizer hoje? Nós temos as câmaras, nós temos que trabalhar com as fibra ótica, nós precisamos ter um trabalho avançado para que o cidadão cubatense ele seja atualizado e também ele seja atendido nas suas necessidades. Comentou sobre fibra ótica, vereador. A cidade de Cubatão é uma cidade que geograficamente ela favorece a instalação da fibra ótica. Porém, a cidade há muito não tem não é contemplada com a fibra ótica. E observa-se que em se instalando a fibra ótica, você teria uma condição de velocidade maior que favoreceria a instalação de câmeras.
Hoje, o monitoramento tem que ser feito por uma rede particular, por uma rede privada ou por uma rede exclusiva. E isso encarece muito a instalação. Se nós tivéssemos aí uma evolução para a fibra ótica, em cada poste da cidade, a possibilidade de uma câmera de monitoramento. Isto vai de encontro com a necessidade de uma internet de maior velocidade, de uma comunicação ainda mais interativa, muito mais forte. Hoje nós temos monitoramentos feitos à distância. Os sistemas de segurança implantados em alguns lugares, em alguns condomínios, o condômino tem o acesso às câmeras. Ele acompanha em tempo real aquilo que está acontecendo na frente do seu prédio, na garagem onde ele estaciona o seu carro, na rua onde ele transita, mas de uma forma paralela ao poder público. Nós ainda somos uma cidade que não tem uma internet de velocidade como a maioria das cidades na região tem. Isto é uma ferramenta que ajudaria muito a evolução na instalação de câmeras de monitoramento. Precisamos avançar nessa frente, vereador. Como é que o senhor observa isso? Quais são as ações para que realmente a cidade comece a ser valorizada, principalmente no que tange comunicação e instalação de fibra ótica? Márcio, em cima dessa parte da fibra ótica, nós tivemos uma determinada reunião onde a pauta foi mencionada a fibra ótica, e o secretário de comunicação estava presente. Nós estávamos falando sobre essa necessidade, porque além da segurança, chega a parte da saúde, onde hoje um sistema de saúde não tem a fibra ótica, então se torna lento para que chegue até todos os dados de um paciente, até você uma ficha, então ele vai demorar o dobro de tempo quando você tem uma fibra ótica que vai acelerar um atendimento e salva vidas. E nós entendemos que é questão de boa vontade. Você trabalha nessa pasta, vamos colocar embaixo do braço e vamos até a última circunstância para que a gente coloque e implante na cidade. Nós não podemos viver lá no tempo do dinossauro, sendo que está tudo avançado. Você acabou de falar hoje, você da sua casa, você com um aparelhinho desse, você vê todo o movimento na sua casa. Dentro, fora, em todos os setores. Você sabe quem entrou, quem saiu. E Cubatão, ela tem condições disso. Hoje nós temos aí, bem simples, no centro da cidade, você pega a iniciativa privada, as agências bancárias, elas poderiam trabalhar investindo na cidade. Você tem as indústrias que ela pode, ser uma grande parceira nisso. Mas é questão de quê? De boa vontade. Hoje, quando você faz um trabalho da implantação da fibra ótica dentro da cidade, em cada poste na sua cidade que você for passando, ela tem condições de ter uma câmera em cada poste. Mas é o quê? É a questão da boa vontade. Então eu entendo que a pessoa colocar embaixo do braço e discutir, chamar paralelamente o secretário de Segurança Pública e os demais secretários, porque um hospital, uma unidade básica de saúde, uma escola, ela vai precisar. Então o secretário de Educação, de Saúde, o de Segurança Pública, vamos unir todas as partes e vamos discutir o que nós podemos fazer para que a cidade de Cubatão, de repente agora no segundo semestre, ela implante todo o cabeamento de fibra ótica na cidade. Florivaldo Cagé, tem internet na sua casa, tem câmeras de monitoramento. O município ele acabou se adequando e correndo atrás do prejuízo e se adaptando, e se aparelhando. Esse é o mal do serviço público, né, Márcia? Ele fica sempre atrás, né? E, na verdade, olha, tinha o poder público como o órgão promotor básico da segurança, tinha que estar na frente. Tinha que estar na frente. E nós sabemos, o Marcinho colocou direitinho, que hoje os bancos, todos têm seu sistema de espião. As indústrias todas têm. O comércio, alguns comerciantes já têm. Né? É fácil integrar, né? É fácil. E não só deixar na área da saúde, não. Isso é a realidade do futuro. O futuro é o olho, né? E a informação. Né? Hoje, olha, rapaz, dá uma pena ver que os governantes andam tão devagar, tão morosos, que, de repente, amanhã, uma maquininha simples, né? Simples, rapaz. Olha, um amigo meu está lá em Fortaleza, e ele liga no celular dele e vê os corredores da casa dele, a rua, né? Se está tudo em ordem. Simples, rapaz. Há segurança? Há como fazer segurança? Há tecnologia para fazer? Há. O que falta
o que você disse, é vontade. Falta vontade. É preciso sacudir um pouco esse pessoal que está no comando para perceber que o povo depois vai dar o retorno, né? Faz bem feito que o povo dá o retorno, não é verdade? Sim. Em falar em segurança, algumas ações que são identificadas que podem favorecer isso. E uma delas, vereador Marcinho, um projeto para que se colocar painel opaco nos caixas eletrônicos, né? Isso facilitaria para quem está tirando o dinheiro no caixa, acessando o dinheiro no caixa, ter mais privacidade. Essa situação, vereador, o projeto que o senhor colocou aqui, ele teve êxito, ele avançou, foi aprovado pela casa, mas acabou sendo implantado? É uma medida de segurança? Márcio, o projeto foi apresentado, né, passou pela casa, mas aí veio o veto do projeto, né? A justificativa é que houve um vício de iniciativa, até porque envolve, né, o lado de despesa, o lado financeiro, mas o próprio executivo ele entendeu que há uma necessidade na cidade, tanto que outra cidade já existe esse trabalho. Recentemente, tem uma munícipe que me procurou que ela foi vítima da tal saidinha de banco. Então, o que seria saidinha de banco? O cliente ele entra na agência, ele vai lá no banco 24 horas, ele faz toda a movimentação. Neste meio tempo, menos de 1 metro, 1,5 metro, existe um indivíduo acompanhando toda a movimentação. Naquele acompanhamento da movimentação, vê a movimentação, sacou R$2.000. Pega o celular, passa uma mensagem, o indivíduo está lá na esquina e já surpreende com o tal do conto do vigário. E aí acontece várias ações. Recentemente aconteceu isso, e se nós tivéssemos a implantação desse projeto, simplesmente você está fazendo a movimentação, atrás tem um painel, e você tem que aguardar lá atrás do painel que dificulta ver a movimentação. Se a pessoa fez o depósito, se a pessoa fez um saque, se a pessoa fez ele foi ver o seu saldo, mas ele não viu a movimentação. Dá privacidade. Dá privacidade. Além disso, também existe dentro do projeto, né, que te proíbe a utilizar o celular. Por quê? O indivíduo, quando você está dentro da agência bancária e ele vê uma movimentação, ele já passa uma mensagem ou ele liga dizendo, olha, o indivíduo está de camisa azul, camisa branca e está saindo com tanto. Então, quando você proíbe a utilização do celular, dificulta também o indivíduo fazer qualquer tipo de ação. Por isso que o projeto é de suma importância. Então, o executivo, ele entendeu que é de suma importância. Então, o secretário de Segurança Pública, ele já fez o encaminhamento para a doutora Fábia, secretária do Jurídico, está analisando para que o projeto venha para casa e para que seja votado e para que as agências tenham por obrigação da implantação do painel e da proibição do celular. Do celular, né? Eu vou fazer um questionamento aqui, inclusive para entender, porque a partir do momento que eu adentro a um estabelecimento comercial, a minha segurança é de responsabilidade daquele estabelecimento. Então, tudo que ocorrer dentro daquele estabelecimento contra a minha segurança, seja na minha saída ou na minha permanência, é de responsabilidade dele. Afinal de contas, a ação acontece dentro do estabelecimento. Seria o momento em que as agências bancárias realmente se preocupassem com a segurança de quem acessa os caixas eletrônicos, de ter realmente segurança nos caixas eletrônicos? De suma importância. É esse lado que nós queremos provocar nas agências bancárias, para que eles possam investir nessa segurança. A partir do momento que eles começam a investir nessa segurança, você coloca um painel, e eu não estou falando somente lá na parte interna, lá na agência no 24 horas. Então lá no 24 horas você chega lá a qualquer horário, não tem ninguém ali. Ninguém, Não tem ninguém. Só que ali facilita, porque eu já tive um momento, Márcio, de eu estar ali e tem um indivíduo ali colado, eu fazendo a movimentação e colado. Se você tem um painel ali, vai obrigar. Então isso é obrigatório. Como também, que nem foi dito, para que tenha um vigilante, né, nas pendências 24 horas. Eu acho que ela tem condições de fazer esse giro, né, para que ele esteja lá. Só que a agência, quando você adentra na agência, você já está sob o cuidado dela. Mas hoje, o que ela tem feito para isso? Você entra lá, você faz o que quer. Então, são várias ações que o indivíduo faz dentro da agência, consegue levar para fora, e aí naquele ano trabalhado, 10 anos trabalhado, que você vai e faz o seu saque, você é surpreendido lá na esquina. Então, essa casa, nós que somos agentes políticos, nós precisamos fazer ação para garantir a segurança. E aí, as agências que têm suas condições de implantar e investir na segurança pública, ela também tem que fazer a parte dela. Algumas cidades já estão fazendo isso. Câmera de monitoramento, implantação de painéis opacos, segurança à frente das escolas. Quer dizer, são ações que juntas acabam melhorando e dando a sensação de segurança.
monitoramento, painéis opacos, integrado, integração, acesso do cidadão à informação. Tudo isso é primeiro mundo, Cajé? É sonhar demais? A hora que a gente alcançar esse estágio, será, viu, Mário? Agora, o que é hoje é o seguinte, embora a gente saiba que a lei estabelece que o banco responde, ele responde por prejuízos eventuais causados aos clientes. Ninguém está propondo ações contra os bancos. Ninguém, rapaz. Então, o município tem elementos para sentar e constranger, pressionar para que ponham segurança, porque senão o próprio município vai agilizar essas ações e vai ficar mais caro para o banco. Porque vocês sabem, há 15 anos atrás, um carro era roubado no estacionamento do banco, do shopping, e o shopping dizia que não tinha responsabilidade, né? Não, nós não cobramos nada. O quê? Hoje isso é matéria rasa na justiça, né? Se o teu carro for roubado, se você sofrer alguma violência dentro do estacionamento do shopping, o órgão que controla aquilo lá é responsável. Ou seja, se te dá condições de estacionar... O estacionamento do supermercado, enfim, se você oferecer o serviço, você é responsável, né? Agora, o banco só quer o venha a nós e eu faço rei do nada. Nós vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o terceiro bloco do Questão de Ordem. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem, recebendo o vereador Marcinho, que é presidente da Comissão Permanente da Câmara Municipal, que trata sobre a segurança pública. Também participando da mesa, o ex-vereador Florivaldo Cajé. Senhores, falamos sobre segurança, fibra ótica, falamos dos conceitos, e, na verdade, é necessário algumas ações de impacto, médio e longo prazo. O que nós podemos considerar como ações? Exemplos de ações de médio e longo prazo, exemplos de ações de impacto. Senhores? Eu iniciei na minha fala falando sobre investimento na base, né? Nós precisamos investir em equipamentos, nós precisamos trabalhar na preparação de todos aqueles agentes que trabalham pela segurança pública. Então, você tem o policial que trabalha na rua, mas que nem foi dito, ele tem que ter suas armas, ele tem que ter suas viaturas, ele tem que ter seus benefícios, né? Recentemente nós vimos aí uma ação de uma soldada que ela estava de folga e de repente foi necessário ela agir. Quando de repente ela se deparou com uma arma de frente a uma criança e infelizmente ela teve que agir e aquela ação fez com que ela salvasse a vida de outra criança. Infelizmente foi tirada a vida de um indivíduo, mas aquele indivíduo estava colocando em risco a vida de outros, né? E ela foi condecorada, né? O governador do estado foi lá e, né, ao invés de puni-la, foi lá e premiou ela pela ação. Então nós precisamos reconhecer realmente o agente, né? Ele coloca a vida dele em risco para poder salvar toda uma comunidade, né? O trabalho do bem comum, né? Toda uma comunidade. Nós precisamos investir, valorizar. Nós temos aí hoje uma grande dificuldade de viaturas a ser distribuída na cidade, onde o governo do estado ele precisa mandar, encaminhar. O próprio município pode também auxiliar com a manutenção das viaturas. Então, é um número pequeno que nós temos de viaturas na cidade. E aí eu entro na parte da base, né? Você formar um policial, você trabalhar um policial, né, nas abordagens. Nós temos muitas reclamações, às vezes, do agente, que quando ele vai abordar um munícipe, e às vezes por ele não saber abordar, ele exagera na abordagem, né? Esse exagerar na abordagem é o que leva muitas vezes a população ela ficar revoltada da forma que foi abordada. Eu já fui muitas vezes, Márcio, abordado de uma forma que eu fiquei assustado, até porque eu falei, poxa, se o agente que trabalha, né, pela segurança da população, ele tem uma ação dessa, como está sendo a preparação, a formação desse agente? Né? Eu entendo que tem que ter, né, todo aquele processo, todo aquele ritual, mas de repente existe um exagero, né? Você está lá com uma arma na sua cara, de repente você levar um chute, então isso é exagero quando nós falamos.
mas trabalhar na base, o investimento, a valorização. E aí a gente pega a formação com as crianças. Aí eu falei lá no primeiro bloco, ali Proerd, Clubinho de Férias, Consegue Mirim, toda a parte educacional, porque aí a criança ela já cresce. Hoje, a criança ela pensa da seguinte forma, Márcio. No meu tempo, as pessoas queriam ser quem? Queria ser a polícia. Hoje, a criança quer ser o ladrão, que ele se sente o herói. Antigamente, o herói era o policial. Você dizia, não, eu sou a polícia. Queria, né? Hoje não. Hoje, a inversão dos valores. Do que a sociedade propicia. Hoje ele quer ser o ladrão. Mas por que isso? Qual é o trabalho de base que eu, agente político, estou fazendo? Aí eu estou encaminhando paralelamente os professores, aí eu pego lá na igreja, aí eu pego no clube de futebol, no teatro. O que eu tenho encaminhado para que chegue para a criança que o valor continua sendo aquele e não mudou? Então precisa um investimento. Aí eu entendo que hoje na nossa realidade aqui é Proerd, Clubinho de Férias, Consegue Mirim e outras ações necessárias. Escola, período integral. É algo para se sonhar? Ou já temos alguns exemplos. Aqui nós no intervalo que eu já estava comentando sobre a ETEC e algumas outras unidades que oferecem a escola período integral. Cagé, é uma ferramenta de médio e longo prazo? Importantíssima, rapaz. Mas a seleção e o recrutamento que o Marcinho falou é fundamental. O armamento é fundamental. A viatura é fundamental. Isso custa dinheiro, né? Então, seleciona mal, prepara mal, não arma direito e quer um policial, né, de Robocop. Não dá, né? Não dá, é impossível, né? Então começa aí. E essa outra questão, pô, nós precisamos de espaço para a criançada, nós precisamos de educação integral, é fundamental, rapaz. O mundo hoje não pode se dar esse luxo de 3 aulinhas por dia, né? E manda para casa, aí a mãe tem que trabalhar, porque hoje só uma fonte não consegue manter uma família, não é verdade? E a criança fica sozinha, aí vai para a rua. Aí vem o bandidão esperto, né? Oferecendo o mundo, não é verdade? As facilidades do mundo. E desgarra mesmo. Então, olha, é claro que eu acho que há saídas sim. Essas saídas implicam no envolvimento dos professores das escolas. Nós não temos professores hoje dedicados à educação, temos professores fazendo reivindicação de seus interesses. Os professores estão opagos? Estão. Mas eu não me lembro, rapaz, nesses últimos 30 anos, de nenhuma greve ou alguma reunião, alguma assembleia de professores para discutir método de educar, né? Sistema de integrar, nada disso. Não vejo. Né? Aí está aí. Eu não vejo permitir, por que não, que os policiais tenham o seu sindicato. Tem que ter para reivindicar, não tem? O policial também é trabalhador, não é? Tem que ter. E eles precisam, porque integra mais, sabe? Identifica um com o outro. Eu vejo, rapaz, eu quero até, Márcio, já que você fez essa homenagem àquela sargenta, sargento, né? Não fala sargenta. O soldado que morreu e a mãe, quando viu que ele tinha morrido, morreu, né? Você viu? Que coisa mais doída, mais triste. Uma semana passada, né? Que coisa triste, doído, rapaz. Você vê? Meu Deus, olha. São ações necessárias. Só que quando nós falamos de segurança pública, nós estamos comentando sobre o cidadão perceber que existe um Estado e as leis que estão sendo aplicadas, que estão sendo vigentes. Nós vamos pegar isso e transportar de uma maneira simples. Para o dia a dia, o trânsito. O sujeito que para em uma vaga proibida, o sujeito que para em uma fila dupla, que para em proveito próprio, em um local onde atrapalha o trânsito dos outros, da contramão, tudo isso propicia para uma questão de segurança. A segurança ela envolve tudo isso. Tudo. O dia a dia da comunidade, o dia a dia do cidadão, onde outros que não exerçam as leis sejam punidos. Verdade. Eu fico abismado, você está morando numa região onde a rua ela tem como limite lá seus 40 e aí o cara passa 80. Né? E aí não sabendo esse indivíduo que amanhã ele pode estar passeando com o seu filho e ele largar da mão e correr na pista e um que estiver passando a 40, atropelar ele, vai falar que está correndo a 100. Mas sabendo que ele passa sempre lá a 80.
né? Eu acho que essa parte da segurança pública, da educação, nós falamos aí do período integral, que é primordial, e o Cagé ele foi bem feliz na fala sobre quando um professor ele chama a responsabilidade para si, ele fala, se eu vou sair da sala de aula quando eu conseguir transmitir a mensagem para o meu aluno, não que eles não façam isso, ao contrário, eu sei de todos os esforços que os professores têm feito, mas hoje parece que falta aquele tempero para que ele sinta isso, né? Para que o aluno saia da sala de aula e fala, cara, é isso mesmo que o meu professor me ensinou, eu preciso. Márcio, eu tenho uma experiência de uma professora que, na minha 4ª série no Dom Pedro, ela todo dia, quando eu entrava, nós entrávamos na sala de aula, a primeira coisa que ela colocava era uma mensagem bíblica, né? Colocava uma mensagem bíblica e pedia para que todos rezassem um Pai Nosso. E eu cresci com aquilo e hoje eu tenho meu trabalho dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, independentemente dos meus trabalhos político, mas também sem fazer nenhuma distinção de religião, mas eu tenho o meu trabalho dentro de uma linhagem que eu trouxe de lá da escola, eu trouxe aquilo da escola, porque todo dia a professora colocava uma mensagem lá. Não é que a professora hoje não faz isso, eu entendo dos direitos dela, do professor, da professora, mas também eu entendo que ali ela briga pelo direito, mas não deixa de fazer o trabalho dela. Nós precisamos evoluir também nessa questão da educação, não só na valorização do professor, mas salas temáticas, uma atualização da forma e a estrutura que se tem as escolas hoje. Isso, a segurança pública, ela é construída nesses aspectos. Nesses aspectos. Nós estamos falando de medidas de médio e longo prazo. É dessa forma mesmo, Márcio. E eu vou bem além porque assim, a gente está na comunidade, a gente lidar o dia a dia. Você sai do teu trabalho, você entra num caminho, num beco, numa avenida, numa passarela e você se depara com pessoas que estavam na igreja contigo, estavam na sala de aula contigo, estavam num trabalho social contigo e algumas pessoas julgam, que nem eu disse lá no início, a pessoa chega num determinado local e fala, pô, tá vendo aquele garoto, tá vendo aquele jovem, ele está envolvido com isso, mas qual foi a oportunidade que eu dei para esse jovem? O que é que eu fiz para aquele jovem não saísse de lá? Eu lembro que um trabalho que nós fizemos, nós tiramos num determinado caminho errado. Eu falei para aquele jovem, você vai colar cartela de ovo no barracão, porque nós temos que dar aula de catequese. Não tinha que colar cartela de ovo, Márcio. Mas eu falei, eu só vou tirar ele se eu ocupar o tempo dele. Eu juntei na área da Petrobras sacos e mais sacos de cartela de ovos. E ele ficou colando. Quando acabou, eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu falei, eu vou forrar aquelas cartelas de ovo com folha de madeirite. Não precisava forrar com folha de madeirite, mas eu tinha que tirar ele das drogas. Eu peguei e começamos a fazer um trabalho para forrar com folha de madeirite. Hoje, ele é chefe de uma empresa de farmácia, uma fábrica de farmácia no Grande ABC. Ele saiu das drogas. Mas assim, você tem que dar a oportunidade, ele estava lá. Então você tem que confiar e você tem que dar esse passo. Então, são as oportunidades que nós precisamos dar para os nossos, sem apontar, falar, ó, ele está com uma arma, ele está passando droga. Não, eu tenho que ir lá, ouvir, conhecer e falar, você quer uma oportunidade? Eu vou te dar a oportunidade. Né? Entendeu, Márcio? Então, eu acho que a base, a ação tem que ser feita, tem que enfrentar. Né? O senhor comentou a respeito de um exemplo de se passar em alta velocidade em uma das ruas, a gente estacionar em fila dupla na contramão. É a sensação de que a impunidade, a certeza da impunidade, eu vou fazer aqui, ninguém está vendo, a lei de gesto, tem que levar a vantagem em alguma coisa, essa sensação de impunidade, ela também acaba colaborando com o aumento da insegurança? Ou atinge de fato a segurança pública? Cagé. Sem dúvida, Márcio, sem dúvida que sim. Essa coisa deve de forma integrada, né? Inteiramente. Os fatos isolados dão o contexto, né? É aquela história que eu queria lembrar mais uma vez do Grande Irmão, né? O Grande Irmão que via tudo, acompanhava tudo, né? O cara queria até xingar o Grande Irmão, né? Eu esclareço que é uma crítica ao Stalin, né? Do George Orwell. Então ele tinha que ficar numa quina da porta da casa dele, que ele pudesse xingar o cara, porque dentro da própria casa o irmão via tudo, né? Não podia ter oposição de nenhuma natureza, sabe? Acompanhar a vida de todo mundo o tempo todo. Isso é loucura, né? A gente tem que ter liberdade, e o mínimo de privacidade, um mínimo, né? O ideal que hoje
não dá mais para você viver isoladamente, né? Você está lá no sítio, no mato, mas pô, alguém está te vendo, né? Hoje não tem mais isso, não tem. Né? Entenda, o cidadão está lá no Fortaleza e olha o corredor da casa dele, meu Deus do céu, né? Né? A tecnologia, então, né? Hoje não dá, o vizinho te olha, você olha o vizinho, né? Enfim, a gente precisa se integrar e ter consciência de que cada vez vai se dar mais. E é preciso, aí sim, é preciso a gente abdicar um pouco da nossa individualidade, né? Cada um per si, para que o conjunto se sinta mais seguro, não é verdade? E também, Márcio, a gente veja resultados. O Marcinho conta que ele deu uma tarefa para o menino e depois aplaudiu, disse, agora vamos fazer para melhorar, né? E isso leva o cara a ter motivação, né? É o mérito, né? Enfim, tudo isso é conjunto de ações que, individualizadas ou coletivizadas, vai dar o resultado final de mais segurança, maior sensação de segurança, aquele sentimento, né? Pô, eu vou pegar uma latinha de cerveja e vou beber lá na praça. Eu hoje não tenho coragem de fazer isso lá na minha praça. Tenho, né? Eu fecho a porta de casa e bebo em casa, mas... E no passado dava para fazer isso, né? Dava. Hoje não dá. Mas amanhã vai dar. Nós vamos todos para a praça, viu, Márcio? Sim. Todos. Opa! Uns com cerveja, outros com refrigerante, suco, mas né? todo mundo na e estaremos na praça. Estamos chegando ao final de mais um Questão de Ordem, agradecendo a participação do vereador Marcinho aqui conosco, também do ex-vereador Cagé. Um programa de grande valia e, com certeza, levando mais informação até você, que é uma das funções da TV Câmara. Levar a cidadania, mostrando também o trabalho do Legislativo. Agradecendo a toda a equipe da TV Câmara, que por trás das câmeras desenvolve esse trabalho e chega até a sua casa. Agradecendo a sua audiência, permaneça na nossa programação. Lembrando que você também pode acessar o nosso conteúdo também no YouTube, TV Câmara Cubatão, ou no Facebook Câmara Cubatão. E até o próximo Questão de Ordem.